Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando esse é o quarto episódio do Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. E o nosso tema hoje é formalização. É bom para quem? Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou Daniele Canedo e é um prazer estar com vocês aqui no nosso quarto episódio. Sejam bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos. Enquanto todo mundo vai entrando, eu vou colocando aqui o nosso tema de hoje. Formalização. É bom para quem? Tá aqui o nosso tema. E eu pediria para vocês que já estão chegando aí um grande favor. Cliquem nesse aviãozinho que tem aí embaixo e mandem esse vídeo para todo mundo que você conhece que trabalha nas áreas das artes, da cultura e da economia criativa, porque certamente essas pessoas podem se beneficiar com os conteúdos que nós vamos apresentar aqui hoje. Quem são essas pessoas, Dani? Quando você fala assim de trabalho nessas áreas, a gente fica com dúvidas. Quem são? Bom, primeiro são as pessoas assim que, digamos, mais diretamente produzem algo que depende de uma matéria-prima que é o simbólico. E o que essas pessoas produzem também geram um resultado cujo valor também depende muito do simbólico. Ou seja, na produção em si tem muito do conhecimento, tem muito da experiência, tem muito da cultura, tem muito das tradições. E o que ela gera também como bem ou serviço para a sociedade também é medido, aí pode ser valorado pelas características do simbólico, né? Pelo que produz na sociedade. Isso é o que a gente chama de economia criativa. E nesses programas que nós faremos aqui, nós vamos falar muito sobre o trabalho nessas áreas. E que jeito, né? Que jeito! Porque nós vamos abordar aqui temas que normalmente são temas que são pouco explorados do trabalho nessa área, mas que são temas fundamentais, temas sobre os quais nós precisamos falar. Então, para a gente começar, eu vou chamar aqui minha colega que vai estar comigo hoje aqui no programa, Kátia Costa. O Que Jeito é um programa que é feito por uma equipe bacana, que é formada por Vitor Costa, Kátia Costa, Raquel Cury, Gleice Canedo e eu. É um projeto de extensão ligado à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né? E que vai realmente, assim, a cada semana tratar de temas relacionados com o trabalho na economia criativa. Bem-vinda, Kátia. Tudo bom, minha querida? Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, a voz um pouquinho rouca aqui, mas tudo bem. Que ótimo, Catinha. A gente está aqui hoje, né? Pedindo licença aos nossos antepassados para a gente começar mais um programa, o nosso quarto episódio, né? Você esteve comigo no lançamento. Exatamente. E a gente já está aqui de novo juntas. Que prazer. E antes de mais nada, eu queria saber de você, né? Esse é um sábado especial, especial no sentido que nos entristece, né? Nós estamos aí começando um lockdown, né? Nós estamos vivendo o pior momento da pandemia. Como é que está aí a situação em Abrantes? Pois é, né? Ontem, por exemplo, eu estive lá na Vila de Abrantes para fazer compras, né? E a gente percebe que esse lockdown, por mais que a gente não queira, ele é necessário, né? Ele é necessário porque a verdade é que as pessoas não estão, né, seguindo à risca os protocolos, os cuidados. A gente vê muita gente sem a máscara, a gente vê muita gente negando a importância desse protocolo e agora colocando em dúvida a importância das vacinas, né? Isso é muito preocupante, né? Cada vez mais a gente vê que, no meu entendimento, tem duas questões aí bastante sérias. Primeira, parece que existe uma articulação, né, de setores políticos, de lideranças políticas e uma parcela da população que nega, né, toda a problemática e urgência desse processo. E segundo, isso gera uma dificuldade, uma confusão no entendimento claro da população sobre a importância da vacina, né, e sobre o que de fato o Covid representa para a nossa saúde.
Então, mas assim, acho que a gente precisa continuar se cuidando, cuidando dos nossos e cuidando de todos, seguindo rigorosamente os protocolos e cuidados, né? Essa é a primeira mensagem que a gente queria passar aqui hoje, né, gente? Vacina é a solução, a gente não tem outra solução para dar agora, então a gente precisa de fato se organizar para buscar, né, juntar todas as forças para lutar pela vacina. E o que a gente pode fazer é prevenir a disseminação do vírus, né? Então ficar em casa, cuidar, quando tiver que sair, seguir aí Exatamente. os protocolos. Bom, e a pandemia, né, que não é o nosso tema de hoje, mas nos lembra que está rolando um movimento aqui na Bahia pela extensão do prazo da Lei Aldir Blanc. Importante também a gente, antes que a gente se esqueça, né, que é um quadro semanal que a gente tem aqui, falar um pouco desse movimento. Exato. O que é esse movimento, Kátia? Pois é, vamos falar de dois tópicos, né, importantes para nós nessa semana. Um é essa questão do adiamento dos editais culturais, né, é todo esse momento de insegurança e de incertezas em relação à vacina, está deixando cada vez mais os grupos, os artistas, os profissionais da cultura muito tensos, com medo, né, de que haja realmente o aumento do contágio. E é natural que haja essa preocupação e esse posicionamento junto aos órgãos, né, tanto a Secult quanto aos órgãos municipais, buscando um diálogo para compreender que é preciso estender esse prazo. Então, o que eles pedem é que eles consideram que abril não é mais um plano, um período, um tempo razoável, né, para se consolidar toda essa produção, né, que vem a partir da Lei Aldir Blanc. Então, estão todos nesse movimento, produtores, artistas, grupos, né, e cabe a nós aqui, e todos da sociedade, né, apoiarmos essa causa, né, de que haja realmente uma prorrogação desses prazos, porque o fato é que as pessoas, os grupos, os artistas não estão conseguindo cumprir aquilo que foi planejado, principalmente por causa dessa instabilidade, né, que está acontecendo, e agora com essa questão de lockdown, ou seja, todo mundo para. Então, Exatamente. é muito oportuno e coerente, né? E um outro ponto que é muito legal, muito prazeroso, né? É a gente falar do dia 24 de fevereiro, que nada mais é uma data de conquista para nós mulheres. É a data de comemoração do voto feminino, né? E são 89 anos, né, dessa conquista, dessa importante conquista. E não fica por aí. Essa conquista desencadeou diferentes modos de atuação das mulheres, de nós mulheres, né? No cenário, seja no cenário político, tornando-se protagonista na construção de políticas, mas também ele apresenta também muitos desafios, né? Haja vista, um exemplo disso é a morte de Marielle Franco, mulher negra, periférica, vereadora, né, política, que lutou, né, pelos direitos da mulher, pelos direitos contra as milícias, contra a LGBTfobia, racismo, né, defendendo um movimento e um sistema socialista e feminista. Então, foi assassinada covardemente, é importante que seja dito isso, né, mas que Marielle deixa um legado, e cada vez mais é importante que a gente continue lutando para garantir todos os nossos direitos, né, não só o do voto, mas também que essas mulheres continuem vivas. Então, essa é a mensagem, né, que a gente deixa aqui com muito prazer. Marielle vive e Marielle virou semente, né? Porque a partir de Marielle, né, do movimento que ela fez e de tudo que foi importante, ela estimulou, movimentou muitas outras mulheres aí a ter uma atuação política. E não é só isso. É importante a gente pensar no, como você falou, né? Que a conquista do voto feminino, ela não veio sem muita luta, né? A Angela Davis tem 2 livros que no Capoeira Mulher a gente fez a leitura desses livros, leitura compartilhada, quem quiser pode ver lá, que é Gênero, Raça e Classe e Mulheres, Cultura e Política. Nesses 2 livros ela conta um pouco essa história das lutas pelo direito ao voto, né? E de como diferentes feminismos também emergem ali a partir dessas lutas. É muito interessante, a gente precisa estar sempre lendo sobre isso, para a gente entender que nada na nossa história foi dado, assim, tudo foi conquista.
E da mesma forma que foi conquista o voto feminino, hoje a gente tem que fazer valer esse direito ao voto cada vez mais, mas Exatamente. também pensar na ocupação dos espaços da política pelas mulheres. Né? O número de mulheres que, de fato, Exatamente. ocupam posições de poder ainda é muito pequeno, né? E a gente precisa estar nesses espaços para mostrar o nosso ponto de vista, para incidir diretamente nos resultados das políticas públicas. Mas, sem que a gente se delongue um pouco mais nesse tema, muito bom a gente lembrar disso. Mas quais são, então, Bacana. agora as dicas da semana que a gente traz para os nossos e as nossas empreendedores? Pois é, essa semana a gente traz as dicas de cursos, né? Então, o Sebrae ele está oferecendo 2 cursos bem interessantes, que são gratuitos, livres e que qualquer pessoa pode cursar, né? Então, assim, é o curso Bora Empreender, que busca ajudar, né, quem está exatamente no momento de início, né, dando os primeiros passos nessa carreira, na questão do empreendedorismo, né? As pessoas-alvos são pessoas que já estão estudando, mas todo mundo pode fazer, sabe? Não tem. E o outro é como formalizar seu negócio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre formalização, né? Como microempreendedor individual. Então, como é que funciona o MEI? Ele também ajuda a mostrar cada benefício de como as pessoas podem trabalhar a partir dessa legalização, né? E, além disso, queria dar uma dica rapidamente, aliás, uma sugestão que as pessoas procurem no Instagram, porque existem diversos cursos, né, que não caberia a gente indicar algum, porque a gente tem uma diversidade enorme de cursos que podem se adequar ao perfil e ao negócio de cada pessoa. Eu mesmo estou fazendo um que é muito interessante, que se adequa ao negócio que eu estou empreendendo hoje, né? Além de trabalhar na área da cultura, empreendendo com plantas. Então, cada pessoa pode perfeitamente fazer isso. Foi isso que eu fiz e deu um resultado muito bacana. Então, nossa dica, gente, é estudem. Busquem É conhecimento. verdade, Essa é a dica Dani. dessa semana, porque a gente precisa controlar as etapas desse processo. Isso é empoderamento. Quanto mais a gente souber lidar com essa burocracia, com esses meios, sabe, simplificar isso, entender como é que funciona, mais empoderados dos nossos negócios nós seremos. Portanto, estudem. Só para a gente não esquecer, também tem uma dica bacana e rápida, que é segunda-feira começa o evento Diálogos sobre Gestão Cultural, né? Procurem aqui no Exato. Instagram, Diálogos sobre Gestão Cultural, um evento organizado UFBA, UFRB, por algumas professoras, uma equipe grande, muita coisa interessante acontecendo. Então, quem trabalha aí com gestão cultural, dá uma olhada que é tudo gratuito, tá certo? E aí, Kátia, para a gente passar então para o próximo bloco e convidar nossos. Né? Hoje nós teremos aqui a Fabiana Pimentel e o Matheus Lucena, mestre Garrote, falando sobre formalização. Né? É bom para quem? Por que você, por exemplo, professora Índia, acabou de entrar aí, né? Professora de capoeira, por que ela deveria pensar em formalizar a atuação dela como professora de capoeira? É melhor ela formalizar como pessoa individual ou como uma empresa? Nós vamos falar sobre esse tema. Mas antes da gente entrar no tema, então, e chamar nossos convidados, né, nossa convidada e nosso convidado, lembra pra gente por que o Que Jeito existe? O que é esse programa? Pois é, vamos lá, né? Bom, vou pedir licença para ler esse textinho aqui para a gente. Então, que jeito, né? Que jeito é essa pergunta que nós fazemos quando nos vemos em situações em que não existem muitas escolhas, né? Que jeito nós vamos dar? Que jeito nós vamos dar a isso? Então, é sobre isso que nós queremos conversar com vocês, né? Porque para tudo estamos tendo que dar jeito. Nós estamos hoje numa situação em que essa é a palavra-chave, né? As reformas trabalhistas e da Previdência se tornaram conversa para boi dormir. Essa é a verdade. Mais dinheiro para empresário, menos trabalho para o trabalhador, para quem precisa, né? E o teatro. E a área das artes, da cultura, né? O cinema, os espaços culturais, os museus. Para quem não é estrela na cena, isso virou um problema. Isso é que é verdade, né? E a gente está aí exatamente querendo descobrir que jeito nós vamos dar. E depois de se perguntar que jeito, a galera viu que empreender é uma saída, né? E é nesse sentido que a gente traz toda essa discussão.
Então, nesse sentido, esse é um trabalho, né, isto é, ou seja, essa ideia de empreender é um trabalho autônomo, né, para garantir nada mais do que o sustento. São jornadas longas, porque ganhar dinheiro é dedicar tempo, nenhum direito, porque carteira assinada está virando, na verdade, uma lembrança. Né? Mas queremos pensar um jeito antirracista, um jeito anticapitalista e um jeito sem LGBTfobia. Se você quer ajudar a pensar como podemos fazer, todo mês a gente tem um tema para ser discutido. Toda semana uma visita de convidados. É todo sábado, às 9 horas, de 9 às 10, no Instagram da Dani. Né? E se parecer que não haver um jeito, vamos todos juntos, né? Pensar o jeito de transformar essa história. Então, hoje nós vamos trabalhar com o tema que jeito? Formalizar é bom para quem? E contamos com a oportunidade de bater um papo com esses dois convidados maravilhosos. Mestre Garrote, né? E Fabiana Pimentel. Que beijo prazer grande. receber eles dois aqui hoje, né? Então, vou pedir licença para você, minha amiga. Daqui a pouco, no finalzinho, a gente volta aqui para a sala, tá bom? Um prazer. Então, esse programa é feito por mim, pela Obrigada, Kátia, Zé. pelo Vitor, pela Raquel e pela Gleice Canedo. E aí, um beijinho, Catinha. Eu já vou tirar a Kátia daqui, que é como o Instagram funciona, e convidar o mestre Garrote para estar aqui com a gente. Eu já vi aqui que tem alguns capoeiristas hoje aqui. Eu vi que Mestre Papel está por aqui, Papel CDO está por aqui, né? Seja bem-vindo. Professora Índia, Capo Cristina aqui também. Que bom, viu, gente? Sejam bem-vindos. Esse é um programa para a gente falar dos desafios. E aí, mestre, tudo bom? Bom dia a todos e todas. Graças a Deus tudo bem, um dia tranquilo aqui. E vamos aí bater esse papo, trocar essa bola aí para ver o que é que a gente pode somar. Vamos sim. Olha só, deixa eu ler aqui. Mestre Garrote é formado em Direito pela UNEB, é mestre no Grupo Cordão de Ouro, é conselheiro suplente do Conselho da Salvaguarda da Capoeira na Bahia, delegado estadual setorial de Culturas Populares e Identitárias da Bahia. É colaborador de diversos projetos de capoeira, trabalhando com crianças e jovens, mas especialmente com crianças em situação de vulnerabilidade e crianças com deficiência. Que bom! É uma pessoa que vai falar um pouco para a gente aqui sobre formalização de trabalho, né? E aí fala a partir da parte técnica, mas com toda a experiência do trabalho cultural na prática. Então, que legal, viu? A gente está aqui fazendo essa troca. Primeira pergunta, mestre, é o seguinte, né? O que é, de fato, formalização do trabalho? Isso. Como a companheira Kátia já sinalizou, a gente vem sofrendo essa questão das flexibilizações de leis trabalhistas e tributárias, e isso implica na forma de contratação do capoeirista. Houve o tempo que era muito comum a gente ser contratado simplesmente usando o nosso número de carteira de identidade e CPF, ou seja, nos contratavam enquanto cidadão, enquanto pessoa física, pessoa natural. Mas a questão de repasses de verbas, a questão de formalização do governo na linguagem que ele tem, de entender que a gente, enquanto pessoa física, ia desencadear alguns encargos, fez com que essa necessidade de contratação mudasse, a gente deixasse de ter esse diálogo enquanto pessoa física, para que a gente se organizasse numa outra linguagem que é a pessoa jurídica. E quando eu falo a gente, é que eu estou falando da maneira mais ampla possível, porque pode ser que o governo tenha interesse de contratar diversas pessoas ao mesmo tempo, que aí poderia se pensar numa associação, ou se a contratação seria algo mais individualizado, que poderia ser a questão do MEI. Então, só que essa alteração de sair pessoa física para adquirir uma outra numeração, que é o CNPJ, que é o cadastro numeral de pessoa jurídica, vai incorporar o domínio, ou pelo menos o conhecimento de outras linguagens, que são as linguagens contábeis e muitas vezes até um pouco da linguagem jurídica, pelo menos para a Constituição, porque para se formalizar é preciso entender qual modelo de
pessoa jurídica você vai ocupar, por que a escolha daquele modelo, quanto você visa alcançar de verba, quer seja pelo poder público ou programa de incentivo de alguma empresa que tem um viés cultural, um viés esportivo, um viés contributivo que quer devolver para a sociedade parte do seu trabalho através desses incentivos fiscais que podem resultar em deduções no seu imposto de renda ou qualquer outro tipo de incentivo fiscal. E isso fez com que a gente fosse se adaptando. É muito natural que os mestres mais antigos tenham resistência, mas a gente precisa entender que a gente faz cultura na base, mas existem outras linguagens que precisam ser incorporadas. Assim como, por exemplo, um exemplo que eu deixo bem claro. Se o capoeirista, falo da capoeira porque é o meu meio que eu tenho contato, então é onde eu posso dar um exemplo mais concreto. Se o capoeirista estava ali participando de projetos na escola, que eram atividades extracurriculares, ele tem uma linguagem, um tipo de trabalho, um tipo de desenvolvimento. Se ele quer passar a integrar as atividades curriculares, ele vai ter que dominar outra linguagem. E a mesma coisa acontece com quem trabalhava como pessoa física e vai passar a trabalhar como pessoa jurídica. Ele vai ter que se informar, por isso os cursos que estão sendo incentivados aí para empreendedorismo são de muita valia, porque na verdade te aproxima de conhecer a linguagem ou de profissionais que possam te orientar nessa linguagem. Mestre Garrote, inclusive, eu também estaremos em breve num curso, né, do Conselho da Salvaguarda da Capoeira na Bahia, que em breve estará disponível para todos gratuitamente, que vai, no seu caso, vai entrar bem detalhadamente, né, nessas questões da formalização. Hoje a gente está falando aqui mais diretamente, mas nas próximas semanas também a gente quer ir entrando em cada um desses temas, né, esquadrinhando mesmo, assim, para ir simplificando essa linguagem, para ir aproximando. Mas hoje, eu diria assim, mestre, já entendemos o que é a formalização e a necessidade que independe da gente, né? Me parece que é uma coisa mais que está relacionada aí com as novas formas de contratação. Aí eu perguntaria, quais são os riscos e as vantagens, né, de uma pessoa que trabalha nessas áreas, seja capoeirista ou uma pessoa que faz, por exemplo, uma confeiteira ou um músico, né? Diversas pessoas da área cultural que trabalham ali diretamente. Normalmente conseguia, por exemplo, um músico conseguir ir lá e tocar no barzinho e receber essa grana direto e ir para casa. Uma confeiteira conseguia fazer o bolo lindo e tal, entregar, receber dinheiro, tudo certo. O capoeirista conseguia ir lá fazer seu show, dar sua aula, receber direto. Quais são os riscos da pessoa continuar trabalhando informal ou quais são as vantagens também? E, por outro lado, quais são os riscos e vantagens de buscar essa formalização, independente do formato, né? A gente não vai entrar ainda nos tipos de formato. Mas a primeira coisa é isso, né? O que está envolvido? O risco para uma pessoa que ainda não domina a linguagem é a questão de prestação de contas. Isso acaba sendo muito o entrave, porque a forma de lidar com o dinheiro, quando você é pessoa jurídica, é algo que requer que você tenha mais cuidado de como você vai adquirir os serviços. Você tem que comprovar isso. Isso aí resulta numa linguagem contábil. Por isso que é importante esse contato do fazedor de cultura, do empreendedor, com alguém do setor de contabilidade. Então, é importante esse diálogo porque muitos grupos, muitas associações e até muitos empreendedores individuais têm se complicado nessa questão da prestação de contas. Mas, ao mesmo tempo, garante alguns benefícios. Pela sua contribuição mensal como microempreendedor, você tem acesso a alguns benefícios previdenciários que pode te garantir, por exemplo, se você sofrer algum acidente, se você se machucar, você tem direito ao auxílio previdenciário em relação a isso, a questão a mulher, né, tem um acesso ao auxílio gravidez. Então, a partir do momento também que a partir do momento que você formaliza, você tem acesso a alguns direitos e a alguns deveres. Existem pessoas que estão habituadas a atuar como pessoa física, acessa
Mas eu acredito que esse momento, principalmente esse momento de pandemia, mexeu muito com as estribeiras e até quem contratava teve que repensar a sua vida financeira. Então, acredito que muitos colegas da capoeira, e aqui independente de posição em graduação ou hierarquia, estão relatando que estão vivendo períodos extremamente complicados de ser contratado como pessoa física, porque gera encargos trabalhistas. E a gente está vendo aí muita dificuldade, as notícias estão aí na mídia, a dificuldade de se manter um trabalhador com carteira assinada, ainda mais um trabalhador na área de cultura, que muitas vezes a gente sabe que nesse momento estão sendo priorizados outros setores e não o quarto setor. Então, é complicado ficar à mercê da maré. É algo que é incentivado, tem risco sim, porque não é fácil simplesmente só assumir uma pessoa jurídica. Por mais que não tenha fins lucrativos, você tem que dominar essa linguagem de contábil, de prestar conta. Por isso que é importante o diálogo com alguém que tenha realmente know-how, que tenha esse domínio, para que a coisa aconteça de forma fluida. Acredito que o principal entrave são esses. É tratado disso aí de forma bem clara pelo SEBRAE, pelo todo o programa que é incentivado, ele deixa bem claro que é preciso tomar esse cuidado. E é algo que é incentivado porque realmente o mercado está fechado, não se fechando, mas está fechado para contratação por carteira assinada de fazedores de cultura, agentes de cultura. A gente não vê o mercado aberto nesse sentido. Então, é preciso tomar cuidado, não saia logo abruptamente, busque conhecer, busque entender, por mais que as contas estejam chegando, que a gente precisa pagar, mas busque entender que, na verdade, é uma outra linguagem, e a gente só aprende a linguagem buscando conhecer, para não também cair em armadilha por não conhecer aquele caminho. Nós que somos capoeiristas sabemos bem a importância da gente entender aí as linguagens diferentes e os ritmos, né? Quando a gente chega numa roda de Angola, a gente foi ensinado pelos nossos mestres que a gente tinha que parar, observar, ver como é que aquele mestre ali faz, né, o ritual dele, ver como é que a coisa funciona primeiro para depois entrar no jogo, né, mestre? Da mesma forma, essa nova linguagem aí da burocracia que a gente tem que aprender. Não tem muito jeito. A gente vai ter que parar um pouco, observar o ritmo do berimbau, observar como é que o mestre faz para entrar na roda e entender ali para poder entrar nesse jogo. Mas se a gente quer jogar, a gente vai precisar aprender essa linguagem, né, mestre? E entender que aprender essa linguagem a gente também é resistência, é luta, né? Porque significa que a gente está se colocando mesmo, quebrando essas barreiras e reduzindo a quantidade de intermediários, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa almejar. Da mesma forma que muitos, por exemplo, no caso dos capoeiristas, que foram para fora, se viraram para aprender os idiomas de onde estão e para aprender a lidar lá, a gente também, estando no Brasil, tem que lidar com as burocracias do poder brasileiro. Então, a gente viu aqui já, né, as diferenças que faz, a importância aí dessa formalização para a questão dos direitos, por exemplo, né? Gera deveres, né? Você precisa pagar uma taxa, que é uma taxa fixa, você precisa também ter cuidado com a prestação de conta, os relatórios, mensagens que você precisa também entregar do que entrou, do que saiu de dinheiro. Então, vai precisar aprender essa linguagem. Mas a pergunta que eu faria agora, mestre Garrote, é a seguinte. Bom, digamos assim que eu sou um trabalhador, uma trabalhadora individual, né? Vamos usar que a gente está usando o exemplo da capoeira hoje. Então, eu sou professora de capoeira e a minha dúvida é: eu deveria tentar me formalizar, então, como autônoma, pessoa individual, ou buscar um coletivo, buscar um grupo, me associar, né, no caso, por exemplo, com o mestre do grupo e fazer uma coisa maior, que é o grupo todo, pessoas que dão aula. O que você acha assim, que a pessoa deve levar em conta no momento de tomar essa decisão? Claro, nós não vamos dizer aqui que decisão tomar, mas o que é importante levar em consideração? Levando em consideração que existem diversos formatos e estrutura de grupos, é preciso você ter um diálogo com, eu vou dizer assim, a diretoria do seu grupo e notar quais são os objetivos que vocês estão buscando. Então, é possível, sim, você fazer parte de um grande grupo e se organizar enquanto microempreendedor individual, porque a partir
da sua oportunidade, você vai trabalhar enquanto autônomo buscando aquela oportunidade. Um exemplo que eu posso dar, a Cordão de Ouro é um grande grupo, mas se eu vou ser um microempreendedor que vou atuar em escolas particulares e a escola quer contratar a pessoa individualmente, mas não toda uma equipe, então eu tenho que me organizar como microempreendedor individual, desde que a contratação daquela escola também respeite aquele limite financeiro, salvo engano, de pouco mais de R$ 81.000, graças a Deus. Se a escola conseguir pagar R$ 81.000 para um capoeirista durante um ano, ele está bem de vida mesmo, o que não é muito comum, mas dá para organizar dessa forma. Eu costumo dizer que para grandes eventos ou grandes contratações de equipe é que se precisa de fato mesmo estar organizado como associação. Geralmente são para acessos de verba pública maiores, são para representações ou reuniões de projetos maiores. Então, é preciso olhar e ver qual modelo de trabalho você quer se encaixar. Se você vai trabalhar de uma forma individual, se você precisa de uma equipe. Existem trabalhos que realmente envolvem mais pessoas. Uma área que está despontando muito na capoeira, que ainda está precisando de fato de mais estudo, é trabalhar com autista. Dificilmente um professor vai trabalhar, um professor de capoeira sozinho, ele com uma turma de autistas. Então, talvez ele nem consiga se organizar como MEI, porque ele precisa do auxílio de mais pessoas. Talvez ele se organize como microempresa ou pequena empresa. Então, é preciso ter esse olhar criterioso para entender qual modelo de trabalho você vai se integrar. E para isso é preciso conhecer os modelos e preciso entender qual proposta você vai buscar. Sim. E é claro que isso requer o diálogo. O diálogo tanto com o contratante como com os contratados. Então, dialoguem, busquem informações, né? E façam um curso da Salvaguarda da Capoeira na Bahia, que em breve estará aberto para inscrições e contará aqui comigo, dando aulas sobre economia da cultura, economia criativa, com o mestre Garrote, falando sobre institucionalização, formalização, e também com o Eric, que vai falar sobre marketing digital. Acho que vai ser um curso muito bacana, né? Para finalizar, mestre, queria agradecer, deixar aí para você dizer suas últimas palavras e dizer, olha, vai ter volta, viu? Vamos convidar de novo para falar mais aqui. Fica à vontade. Tá certo. Quero agradecer, quero primeiro parabenizar por essa iniciativa. É uma iniciativa que a gente precisa que ela seja de fato copiada, então Ctrl+C, Ctrl+V para todos aí. Parabéns pelo posicionamento, pelo engajamento, isso é importante. E que continue mesmo incentivando essa forma. É claro que gera insegurança, gera medo, mas quanto mais bem informado você se mantiver, quanto mais contato você tiver com profissionais confiáveis, mais seguro você vai estar agindo, atuando e buscando. A capoeira sempre teve seus desafios. Ela já saiu das senzalas, já teve a época que ela teve que se acostumar com o quilombo, com a marginalidade, quando ela foi proibida por lei. E todos esses períodos exigiu do capoeirista uma capacidade de adaptação, uma capacidade de buscar entender o momento. E nada mais é do que esse momento da gente chegar e ter esse olhar criterioso de buscar essa linguagem. Parabéns, continue o trabalho. Espero também que a gente mantenha esse diálogo e desde já aceito o convite para as próximas participações. Que ótimo, que ótimo. A gente faz aqui, né, uma coisa mais curtinha, porque a ideia é exatamente levantar as discussões, né? Como a gente está falando sobre isso sempre. Mas aí cada semana um tema e nós vamos voltar a outros temas que também tem muito a ver com sua atuação, então certamente vamos convidá-lo novamente. Muito obrigada, foi um prazer. Direto de Tabuna, Mestre Garrote. Sigam ele aí no Instagram, é @Mestre Garrote, a gente vai se falando, mestre. E aí eu vou me despedir aqui de você e vou convidar a nossa segunda convidada hoje, que é Fabiana Pimentel, que vai também. Então, eu vi aqui Kátia perguntando o seguinte: esse curso da capoeira que vocês estão falando aí, ele é um curso só para capoeiristas? Não, é um curso assim que vai partir
das experiências, das dificuldades, das demandas da área da capoeira. Mas é um curso gratuito, feito com recursos da Lei Aldir Blanc, então certamente outras pessoas podem participar. Fabiana Pimentel, bem-vinda! Deixa eu ver se eu tiro aqui os comentários aqui para eu enxergar melhor aqui. Que Olá, bom, Fábio! A gente está aqui juntas hoje. Eu outro dia vi você fazendo, eu digo, ai meu Deus, Dani botou um batom vermelho tão lindo, olha só, eu vesti essa blusa vermelha para combinar com seu batom. Você sabe que demorou para eu assumir esse batom vermelho, né? Durante muitos anos eu não usava, tinha vergonha e tal. E depois que eu descobri, sabe, que tô nem aí, eu gosto mesmo. Agora eu não consigo é botar outra coisa. Quando eu vou fazer vídeo, no dia a dia é mais difícil, mas quando eu vou fazer vídeo, eu sempre boto batom vermelho. A gente tem que, nessa situação, a gente tem que aproveitar qualquer oportunidade de passar nosso batonzinho, né? Pois é, a gente em casa, né? A gente arruma o cabelo, bota um colar. Isso aí, gente. Vocês não têm noção da importância, da experiência de Fabiana Pimentel, né? Prazer ter você aqui no nosso programa. Para quem não conhece, eu vou dizer que, olha, Fabiana Pimentel, ela é pesquisa gestão das organizações culturais, como doutoranda da Escola de Administração, né, do Núcleo de Pós-Graduação em Administração da UFBA. Ela atua há mais de 20 anos como gestora cultural, tendo experiência tanto na gestão pública quanto privada. É uma das fundadoras da Associação Amigos do Teatro Castro Alves, muito importante. E ela atualmente é diretora executiva da Orquestra Sinfônica da Bahia. Que coisa boa, né? Você é para a gente uma das referências de gestora cultural na Bahia, Fabiana. Meu Deus, Nossa Senhora. Queria agradecer demais o seu convite, o convite de Kátia, vocês tão queridas, que são referências também para mim, né? Eu estou acompanhando sempre tudo que vocês fazem, né? Somos labutadores da cultura, por isso temos que estar sempre juntos, né? Trocando, e estou super feliz de estar aqui. Fábio, a gente tem que falar desses temas, né? Que jeito? Tem que falar sobre burocratização, sobre formalização, porque se a gente não falar sobre isso, a gente vai continuar sempre tratando o trabalho na cultura e as instituições na cultura como se fosse uma coisa que não precisa estar aí organizada, institucionalizada, né? Então, para começar, a gente queria perguntar para você assim, o que você acha da formalização do trabalhador, do artista e da institucionalização do campo da cultura? É engraçado que esse tema é um tema que me provoca muito, né? Porque esse tema do empreendedorismo, da formalização, mexe com muita coisa na gente, né? Principalmente se a gente olhar com criticidade para ele. É engraçado que lá no grupo de pesquisa da gente, lá da universidade, o Oca Coletivo, tem muitos colegas meus que pesquisam o empreendedorismo cultural, né? Alguns com viés da territorialidade, outros da formação do empreendedor, né? No contexto do ensino, outros na gestão de carreira. Então, esse tema do empreendedorismo, ele está muito assim circulante entre a gente e é sempre um tema muito provocador para mim, que tento olhá-lo de dois ângulos, né? Tanto o ângulo reflexivo quanto o ângulo prático, porque eu sou uma gestora cultural e vivo isso na pele, na prática, né? Essa semana mesmo a gente fez uma live lá na OSBA, conversando com alguns músicos, um deles foi o Joatan Nascimento, e eu dei risada, porque o Joatan foi... todo mundo dizia que eu tinha que empreender, mas eu não tenho que empreender, eu não sei empreender, eu quero tocar, né? Então, esse tema, ele realmente emerge na gente com muito calor, e a gente precisa muito falar sobre ele, refletir sobre ele. No primeiro momento, ele me provoca porque a gente também não pode deixar de olhar com criticidade a esse discurso do empreendedorismo como miríade para tudo, né? Todos temos que empreender e, às vezes, essa ideia de empreender sem criticidade é uma ideia que dissimula uma série de fragilidades que a gente tem no nosso campo, no reconhecimento das indústrias criativas ou das atividades criativas como geradoras realmente de possibilidade de formalização e segurança para os seus trabalhadores. Eu trabalho há 20 anos com cultura e a primeira vez que eu tive a minha carteira assinada como trabalhadora da cultura foi nos últimos 4 anos na gestão da Orquestra Sinfônica da Bahia. E eu acho que isso diz muito, né? Sobre
um campo de trabalho formal que não existe, né, que precisa se estruturar cada vez mais e que não pode ser também empanado por uma ideia de empreendedorismo que vai salvar tudo, né? Gica, uma vez, Gisele Nussbaumer, uma vez me perguntou assim sobre gestão de carreira, como é que eu enxergava a minha gestão de carreira. E eu dizia, Gica, eu nunca parei para pensar nisso, porque a sensação que eu tenho é que a gente está sempre construindo os espaços onde a gente quer estar, porque esses espaços ainda estão por construir, né? Então, eu olho com criticidade essa ideia de empreendedorismo também, porque é preciso que haja também outras possibilidades no campo da cultura, né? Organizações que possam contratar mais pessoas que possam ter carteira assinada e com todos os seus... Eu acho que uma gama mais diversa de jeitos de vínculos e formalizações mostra a saúde do segmento, né? Então, essa é a parte crítica que eu trago, né? A outra parte é também que até os meus colegas mesmo, pesquisadores da área do empreendedorismo, me fizeram ver que, naturalmente, as carreiras ou as atividades criativas nos levam para a ideia de empreendedorismo. Porque, de fato, muitas e muitas vezes, como a gente lida com inovação, com o novo, com o disruptivo, com o que não existe ainda, o empreendedorismo é o único caminho, né, para que essas ideias se coloquem em circulação. Então, o empreendedorismo aparece aí para mim também, de fato, como oportunidades, como formas de geração de ideias ou de negócios que não sejam realmente os que entram já na forma, né, do que existe. E nesse ponto, o empreendedorismo ele é saudável, bem-vindo, necessário, né, para o nosso campo, indissociável do nosso campo, eu até diria, né? É interessante a sua fala, né? E é uma coisa que a gente tem batido muito aqui. Quando, principalmente no contexto da pandemia, né? Quando a gente fala, surgiram novos negócios, as pessoas se adaptaram. Essa adaptação é fruto de uma precarização das relações de trabalho, é fruto de uma instabilidade do modelo de negócio, é fruto do fato de que nós trabalhamos normalmente, né, com muita dificuldade de planejamento, porque hoje a gente tem um projeto e a gente não sabe qual vai ser daqui a 6 meses, qual vai ser daqui a um ano. Então, são características dos negócios na área da cultura, por exemplo, e que a gente precisa ir fortalecendo, criando outros tipos de relação. Então, de um lado, tem que ter a nossa luta, né, pela institucionalização do nosso campo, pelo fortalecimento. Por outro lado, a gente precisa se virar para comer amanhã, né? E nesse sentido que, às vezes, parece que esse caminho do empreendedorismo é uma saída. Que jeito, né? Que a gente botou esse... Até porque, pelo próprio modelo de gestão de investimento da cultura, né, de políticas públicas no Brasil, as nossas relações para o desenvolvimento das nossas atividades passa pelo governo, passa pelo Estado, né, seja ele no âmbito municipal, estadual, federal, e a gente sabe que a lida com o dinheiro público nos exige formalizações e tratativas legais que as organizações e os profissionais precisam estar preparados. Então, de fato, é uma situação inevitável. Um que jeito mesmo. E eu acho que dentro desse que jeito, a gente tem que procurar fazer o melhor mesmo, né? Acho que eu pesquiso lá no meu doutorado paradoxos. Então, eu pesquiso situações paradoxais da nossa gestão, nossas escolhas de Sofia, nossas situações entre a cruz e a espada, aquela hora que a gente dá aquele pan e a gente não sabe para onde corre, e muitas vezes tem que harmonizar dinâmicas aparentemente muito desconectadas, muito diferentes, muito opostas, né? Dê um Você já exemplo viveu para a isso? gente disso, Fábio. O que são os paradoxos? Na hora que eu penso no empreendedorismo, por exemplo, eu penso que muitas pessoas, muitos artistas empreendem justamente não para deixar de ter liberdade criativa, né? Porque parece, não, se eu me formalizar, eu vou ser engessado, eu vou deixar de ter liberdade criativa, eu vou deixar de ser artista. Parece assim, né? Dois polos assim opostos e inconciliáveis.
Na minha pesquisa, eu tenho visto que muitos artistas viram artistas empreendedores da sua própria carreira e de seus próprios projetos, pelo contrário, justamente para perseguir uma liberdade criativa, e se eles não forem os detentores do processo de financiamento, ou de produção, ou de organização do seu trabalho, eles não conseguem ter, né? Então, é curioso, porque às vezes a própria demonização que a gente tem sobre a ideia de empreender, esse choque que Joatã mesmo como artista fala, acho que vem também de uma visão de que essas duas realidades, a realidade organizativa e a realidade criativa, elas são água e óleo. E não é verdade. E não é verdade, né? O fato de você ter valor social, ter valor cultural e gerar valor econômico não está apartado, não está dissociado. E a gente precisa conversar sobre como enxergar alternativas de amalgamar essas competências, essas características no gestor, no artista, porque assim também a gente até aproxima um pouco mais os nossos mundos, né? Não fica esse universo tão dicotômico do artista e do produtor, ou da criação e da gestão, ou do valor econômico e do valor social, como se essas realidades, em algum momento no nosso fazer, não aparecessem correlacionadas e brincadas e não pudessem se beneficiar umas das outras. É impressionante, né? Como historicamente nós separamos as duas coisas, né? E como economia virou uma coisa de economista, virou uma coisa de quem tem aí uma relação, inclusive, muito próxima com a defesa de um modelo capitalista de sociedade. E a gente precisa vencer essa barreira, né? A gente precisa entender que quanto mais a gente conhecer os meandros, tanto da burocracia e do sistema, né? O sistema, ele existe, ele está lá, a gente vai ter que lidar com ele. Independente se nossa atuação é uma atuação criativa que a gente faz com os materiais da mão, com a técnica, com o conhecimento, a gente precisa também conhecer esse sistema. E, por outro lado, a gente precisa conhecer essas regras que regem esse sistema econômico também. De um lado burocrático, do outro econômico, entendendo que elas permeiam a nossa atuação criativa, né? Para a gente poder fazer o que a gente quer, a gente vai ter que pensar nisso. Mesmo se a gente estivesse numa empresa, mesmo se a gente fosse empregado, a gente teria que lidar com esses procedimentos. Claro. Então, não tem jeito. Tem que se misturar isso, até mesmo para tensioná-los, para tensionar esse lugar. É uma coisa que você, nas provocações, você, Kátia, me falaram aqui, é sobre formas alternativas de formalização. Poxa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. A gente tem muitas formas alternativas de organizar a nossa ação, várias. Experiências incríveis de formas de gestão diferentes que a gente tem nos grupos, nos coletivos, nas associações. A gente tem uma riqueza muito grande no campo da cultura para entender formas diferentes de organização do fazer de alguma coisa, né? Mas do ponto de vista da formalização, a gente ainda tem modelos que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não atendem às nossas especificidades. E talvez, ou com certeza, só entrando nesse jogo, nesse diálogo, é que a gente vai ter condição, inclusive, de tensionar, né, o poder público, as leis, para modelos que se adaptem mais a gente, né? Não nasceu para isso o MEI, mas terminou sendo importante para a gente, muito Sim. importante quando se instituiu, né? Eu sou de uma geração, como eu tenho tempo nessa estrada, que você tinha que emitir uma nota avulsa, né? Para você, se você quisesse, eu sempre tive muito essa coisa de formalização do meu trabalho. É uma característica minha, nem todo mundo que trabalha na nossa área tem isso, né? Mas eu queria formalizar o meu trabalho, eu queria formalizar os meus ganhos, eu queria poder atestar o que eu recebia, porque se você vai fazer um cartão, se você vai fazer um financiamento, eu, como você precisa, né? Comprovante de renda. Exato. Cadê o comprovante de renda? Verdade, meu bem, eu sou uma trabalhadora, mas então eu procurava formalizar isso da maneira que eu podia. E naquela época, por exemplo, era um talão de nota, uma nota avulsa que você tirava no saco. Então, o MEI trouxe para a gente
possibilidades interessantes nesse sentido, até mesmo de geração de pesquisa sobre o nosso impacto na economia e a existência da gente como segmento no campo econômico, né? Essas formalizações, elas também nos ajudam a que a gente seja mais visível. Isso. O impacto que a gente seja mais visível também. Eu acho que é outra consequência positiva, né, da formalização. Uma das coisas que eu fiz quando eu terminei a minha graduação em produção cultural, meu pai falou para mim assim, agora você tem que ir no Ministério do Trabalho e se registrar. Eu, tá bom. Peguei meu diploma, botei embaixo do braço, fui para a Avenida Sept, ali para Carlos Gomes, cheguei lá, oi, eu quero me registrar. E eles disseram assim, se registrar em quê aqui? Meu diploma de produção cultural. E eles disseram, não existe essa profissão, não. Eu, como assim? E essa conversa, por exemplo, que a gente está tendo aqui, eu não tive na faculdade em 4 anos de formação, né? Hoje, por exemplo, meus alunos, eu tento ter sempre. A gente fala disso, mas na minha época não se falava disso. Então, de fato, a gente precisa entender. E aí você traz uma coisa que é fundamental. Assim, como o MEI também transformou, a gente vai ter um programa aqui só para falar dos MEIs, do que eles representam. Então, esse programa de hoje é um programa introdutório para toda essa discussão sobre a formalização que a gente vai fazer durante o mês de março. Vão ser vários episódios sobre esse tema. Mas eu também passei por isso, né? Cheguei a fazer para prestar serviço uma nota fiscal desse tamanho, assim, um talão imenso, que teve um custo horrível, porque eu não sabia na época que poderia ser nota avulsa. E depois eu tive que pagar praticamente metade do que eu recebi, né? E aí, depois, muito tempo que eu tive que cancelar toda uma burocracia. Então, assim, o que a gente quer é que a gente comece a pensar esses processos de uma forma mais preparada. E uma coisa que a nossa fala fundamental, a gente precisa gerar esses dados sobre o nosso campo para que a gente possa brigar por espaço, para que a gente possa ter registro do quanto que a gente movimenta na economia, do quanto o nosso setor é importante, né? Para a partir daí a gente chegar lá e dizer, olha, nós existimos, né? Deixar de ser invisíveis para o poder público. E precisamos ser vistos pelo poder público também a partir das nossas especificidades, porque nem tudo é especificidade. Eu detesto esse discurso dentro do campo da cultura e da arte, que tudo é específico, tudo é específico. Não, nem tudo é específico, não. E também quando a gente está dentro de um fluxo da sociedade, a gente também ganha coisas com isso, porque a gente não está inventando a roda toda hora, o tempo inteiro. Mas existem coisas, sim, que são específicas, que precisam ser vistas na sua especificidade. E aí, sim, a gente tem que ser completamente intransigente. E a gente só consegue esse diálogo com o poder público se a gente se torna visível. Você vai saber muito mais do que eu, porque você sabe dessas coisas de política pública estrangeira, mas eu sempre guardo na lembrança um caso francês, né? De como a classe cultural, a classe, se não me engano, de técnicos de espetáculo, conseguiram mudanças na legislação de previdência. Dos intermitentes, né? Porque justamente tem uma natureza de trabalho que é muito específica, que não era visto pelo poder público, e conseguiram se fazer visíveis e ter essa precariedade superada. Né? São coisas dessa natureza que eu acho que a gente só visibilizando realmente o nosso trabalho e entrando no jogo também, né? Entrando no jogo de entender quais são os nossos deveres, quais são as nossas obrigações, porque como cidadãos a gente também vai ter obrigações, e não é nada demais também, né? A gente não pode entrar nesse romantismo que eu falava, né? Da criação pura, fui dominado pelas musas e não tenho condição de preencher nem o formulário. Não. Século XXI não cabe mais, né? São povos... Desculpa aí, mas eu gostei dessa. Então, a gente precisa ter esse entendimento mais holístico das coisas e das nossas capacidades também de lidar com as coisas, né? A gente, como gestor cultural, a gente precisa ser sensível artisticamente, a gente precisa ter essa dimensão estética muito bem trabalhada na gente para poder trabalhar com isso. Da mesma forma que quem está mais no polo artístico, dentro dos nossos trabalhos, precisa também entender que existe uma materialidade na vida e que existe isso e que não é problema nenhum. A gente consegue se ajudar um ao outro nesse trânsito, né? Maravilhoso, Fábio.
O nosso programa aqui, ele tem esse objetivo da gente levantar as bolas, né? E aí, ao longo do ano, todo sábado, nós estaremos aqui fazendo esses debates. Então, eu já deixo, desde já, você convidada para voltar a colaborar conosco em algum outro momento ao longo do ano, trazendo um pouco mais de tantas experiências que você tem aí, né? Então, assim, algum dia a gente pode falar especificamente da gestão de uma instituição, como é a OSBA, por exemplo, da Associação de Amigos, né? O que isso representa. Eu sou uma fã desse modelo, eu cheguei a estudar um pouco isso fora do Brasil. E aí, assim, o que isso representa? Você criar uma associação paralela que vai também ajudando aquela instituição cultural a se organizar, a captar recursos, por aí vai, e atuar diretamente aí na Eu promoção. adoraria dividir essas duas experiências, sobretudo da associação, porque eu acho que a gente tem um caminho muito ainda a desbravar sobre essa relação sociedade civil e organizações de cultura, sociedade civil e políticas públicas para a cultura. A associação é um intento nessa direção que tem se mostrado bem sucedida, né, ao longo desses 10 anos, completamos 10 anos de Constituição ano que vem, mas não é fácil, né? Participação, adesão social, democracia, não é fácil, Não. né? Diálogo não é fácil. Então a gente tem que ser insistente, a gente tem que persistir, falar sobre isso para encontrar os caminhos. Que maravilha, viu? Bom, você quer se despedir, dizer alguma coisa para a gente finalizar? Queria agradecer novamente vocês, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, várias carinhas aqui conhecidas, minhas, meus amigos, meus colegas de trabalho lá na orquestra. Para mim é sempre um prazer, né, conversar. Nosso campo de atuação é um campo atuação vivencial, né? Nossas experiências, nossas formas de fazer as coisas nascem muito da nossa vivência. Então, essa ideia de troca, de fala, nos traz também vários inputs, assim, enquanto a gente fala. Então, eu sou sempre muito agradecida por essas oportunidades. Prazer, Fábio. Estaremos juntas. Pelo menos já decidimos aí mais 2 temas para você voltar, viu? Um beijo grande. Até a próxima. E aí eu vou me despedir de você aqui, chamar de volta minha amiga, minha parceira, Kátia Costa, para a gente finalizar o programa de hoje, né? Aqui deixa eu chamar a Catinha. Opa! Gente, um grande abraço para todo mundo que está aqui. Siga aí o meu perfil todo sábado. 9 horas, nós temos essa conversa aqui. Vocês podem mandar sugestões de temas, vocês podem mandar sugestões de convidadas, convidados, de pessoas que vocês acham que é importante a gente trazer. Os conteúdos do Que Jeito também estão disponíveis no nosso YouTube. YouTube é o canal lá, Daniele Canedo também. E também em breve em um podcast. Para quem não consegue assistir no vídeo e tal, pode também ouvir, né, só o áudio no carro e por aí. Olha, quero participar sempre. Venha, Henriqueta. Que prazer, pode chegar. Cadê Kátia Costa? Vamos lá, vou chamar de novo, hein? Aqui. Então, um abraço para todo mundo que está aí. Olha, Ludmila, você também está na nossa lista, hein? Oi, Catinha. Oi, Dani. E Vamos aí, aqui nos despedir, né? para a gente se despedir, o que é que você achou? Gostou do programa de hoje? Maravilhoso, maravilhoso os convidados, né? A clareza nas informações, é isso que a gente quer aqui, né? Poder promover esse diálogo de forma clara para que todas as pessoas se sintam informadas, né? Acolhidas. Então, assim, dizer do prazer de fazer mais esse programa, de estar com essa equipe maravilhosa e poder estar trocando essas informações. Um grande abraço para você também. E, enfim, é uma parceria muito, muito positiva, gente. Se vocês não têm ideia de como é, uma alegria para a gente fazer esse programa aos sábados, para nós e para vocês também. Um grande abraço. Exatamente. Olha só, fiquem em casa, se cuidem, né? Cuidem de vocês. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês passem por esse período dessa pandemia, né? Que o maior estresse seja exatamente o estresse de não poder sair, porque qualquer outra coisa é bem pior.
Vacina, vamos lutar pela vacina. Semana passada nós fizemos uma intervenção urbana. Eu saí aqui do programa e fui direto para a UFBA pintar chão aqui na UFRB. Nós fizemos, está aqui no meu Instagram, um vídeo que mostra essa ação que nós fizemos. Nós pintamos o chão lá, todos pelas vacinas, porque é a solução, é o caminho para a gente, né, nesse início de ano, para a gente poder voltar a ter as nossas atividades culturais. Beijo para todo mundo, né, Catinha? Esse é o Que Jeito, um beijo, um Cultura, abraço. Trabalho, Empreendedorismo, programa todo sábado, 9 horas. Se você não assistiu os episódios anteriores, assista que está aí disponível. Tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigada, mãe. Beijo. Tchau, tchau. Só gente querida.